O Atlético, como o Rafa Leal falou agora há pouco, tem tudo a ver com essa pergunta do dia, pode sofrer essa ausência aí do Alan para os próximos meses, quando a janela de transferências abre novamente em julho. A partir do dia 3 de julho, então, os clubes podem se movimentar de fato, concretizarem essas contratações no mercado. O que a gente sabe de fato sobre essa possível contratação do Flamengo ao Alan, né, o volante do Galo, que hoje, lembrando, está no departamento médico, sofreu uma fratura na coluna no dia 15 de março, teve esse problema, estava com uma sequência muito grande de jogos, era sempre utilizado pelo Eduardo Cudê, acabou sofrendo essa fratura no dia 15 de março, uma vitória do Galo em cima do Milionários por 3-1. Então, desde então, ele é desfalque no Atlético. Naquela época, as informações que eu tinha eram de que poderia demorar pouco mais de 2 meses a recuperação do jogador do Galo. A gente sabe que, neste momento, ele ainda segue no departamento médico. Os 2 meses se passaram, foi dia 15 de março que ele teve esse problema, né? Iniciou a recuperação logo na sequência, o processo de fisioterapia. É uma lesão um pouco mais chata de se tratar por ser uma questão de coluna. Durante muito tempo, inclusive, ele ficou com uma proteção na região ali para poder evitar qualquer desgaste desnecessário. Então, o que a gente tem é de que ele continua no departamento médico e também continua sem um prazo de fato para retornar a ser utilizado por Eduardo Cudê. E agora, falando sobre essas negociações do mercado, o Galo ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo Atlético. Foi o que disse para mim ontem o Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol do clube. Falou que não chegou absolutamente nada de forma oficial ainda, nenhuma consulta, nada disso. O que pode acontecer é que o empresário do jogador, claro, faz essa ponte antes de chegar no clube. A gente sabe que isso acontece, inclusive com o próprio Alan, isso aconteceu na outra janela de transferência que estava aberta, tinha um interesse aí do Palmeiras em relação a ele até falou numa entrevista, foi meio grosso assim com a imprensa, falando tipo, vocês sabem às vezes mais do que eu. Vocês me colocam tudo quanto é lugar, não foi? Exatamente, mas então o Atlético não recebeu a proposta oficial, mas ao mesmo tempo não nega que tenha a possibilidade sim do Alan deixar o Galo, por conta da parte de grana. O Galo precisa de dinheiro, não é novidade para ninguém. O Atlético está precisando reforçar esse caixa com dinheiro entrando e dinheiro deixando de sair, deixando de pagar o salário do Alan todos os meses. O Galo atrasou os salários mais uma vez. A gente sabe, o Galo sempre fala sobre isso, que no início do ano é sempre mais complicado, porque as premiações de campeonatos e aquela coisa toda só chega no segundo semestre, então o primeiro semestre é sempre mais difícil de fechar o caixa mensalmente. O Galo atrasou os pagamentos de abril, só pagou nessa segunda-feira, era para pagar no 5º dia útil de março. Então o Atlético tem essa questão de grana, precisando de dinheiro, aliviando a folha e também entrando dinheiro no caixa, vendendo o jogador. Só que o Galo também não gosta de reforçar os adversários, né? A gente sempre fala muito sobre isso no mercado interno. O Flamengo é um adversário direto do Atlético em qualquer competição que disputa, sabendo do investimento que o Atlético tem no elenco e sabendo também o investimento do Flamengo. Então o Galo não gosta de fazer esse tipo de negociação. É muito raro, inclusive, a gente vê. Normalmente o atleta sai para fora, ou aqueles atletas que não são tão utilizados, que nessa temporada o caso foi do Sacha e do Ademir. Um foi pro Bahia, o outro foi pro Red Bull Bragantino, que não são aqueles clubes que de fato estão disputando na briga por títulos com o Galo. O Atlético não gosta de fazer isso, só que ao mesmo tempo o Galo entende também que o mercado neste momento para o Alan, com 26 anos já, é melhor no Brasil. No Brasil ele pode ter uma facilidade maior de se adaptar, então o clube vai ter uma facilidade maior de abrir os cofres, né, para pagar um valor maior, diferente do que aconteceria no mercado de fora, mercado internacional. Então o Atlético não gosta de reforçar os adversários, mas entende que pode ser necessário nesse momento, dependendo do dinheiro que entrar. Agora falando sobre os reforços não, né? Quem mais o Eduardo Cudê tem para essa posição? Além do Alan, o Atlético tem o Otávio, que também está no departamento médico desde o início de maio, com uma lesão na panturrilha, está se tratando. Parece também ser uma lesão um pouco mais tranquila de resolver, só que por enquanto quem está dando conta do recado é o Rodrigo Batalha. Foi contratado pelo Atlético, estreou dia 9 de abril, inclusive eu sempre gosto de falar que o Atlético deu uma baita sorte, entre muitas aspas, é muito planejamento, em ter contratado ele antes mesmo da lesão do Otávio. O Otávio ainda estava jogando, o Alan já estava no departamento médico, mas o departamento de futebol do Galo foi lá e trouxe o Batalha no último dia da janela de transferências, no último dia, na verdade, da inscrição para a Libertadores, conseguiu trazer o Batalha, um baita volante, que tem dado certo, é o titular da equipe, mas nesse momento é o único.
Disse tudo isso e agora eu quero a opinião de vocês. Obrigada. Dito tudo isso, quem são os volantes do Flamengo? Eu não... Gerson. Peraí, vamos cá. Gerson não é mais volante. O Gerson tá jogando mais É só pra avançado. gente entender, assim, especificamente, né? Porque quando um time tenta um jogador, como é o caso do Thiago Flamengo... Maia, Vidal, o Pulgar, aquele gringo lá. É isso. Teve outro. O João Gomes foi embora do Flamengo. Foi embora. O Alan é melhor que eles todos. O Gerson ainda tá colocado no... Importante dizer, quem comanda hoje o Flamengo é o Jorge Sampaoli. Ele trabalhou com o Alan em 2020, então conhece o jogador. Então, até por conta disso, o Atlético acredita que essa negociação seria mais fácil. E dizendo mais uma vez, o Galo não recebeu nada oficialmente ainda do Flamengo. Eu tenho a listinha completa dos volantes aqui do Flamengo. Arturo Vidal, Thiago Maia, Eric, Gerson... no papel, tá? Que estão no site do Flamengo. São esses 4 volantes aqui na página do Flamengo, na lista de elenco. Estão esses 4 jogadores como volantes. E o Pulgar? É o Eric, ele falou. Eric Pulgar. Eric Pulgar. Tá. Eu só conheço como Pulgar. O pequeno polegar. Um cara, inclusive, com várias acusações no currículo. É verdade. A Giovana estava falando aí sobre negociar o jogador para dentro do Brasil, para fora. Eu já penso completamente diferente, né? Embora a gente tenha essa impressão, o cara quer contratar um jogador mais jovem, mas de repente o clube precisa de um jogador já com mais vivência, mais experiência, para chegar e não sentir tanto a adaptação no novo país. É uma idade boa do Alan, que inclusive, para quem não sabe, ele jogou no Liverpool. Sim. Jogou na Inglaterra, sabe? Não deu muito certo e tal, e acabou voltando para cá. Aí que ele volta para o Fluminense mesmo, né? E se deu muito bem e foi um dos melhores volantes do ano de 2019, ou talvez o melhor volante do brasileiro, e veio pro Atlético em 2020. Mas, se for para chegar ao fim a história dele com o Atlético, para mim, normal. Como diria o Totonho, normal. Normal. E como algum ouvinte disse aqui agora há pouco, isso é do futebol, né? Não tem... Uma hora o Alan vai sair, gente. Seja agora, seja amanhã, seja ano que vem, também não adianta. E sobre essa coisa de reforçar rival, eu concordo em parte com isso. Eu acho que tem um certo sentido, sim, tem muito a ver. Mas se a gente falar, por exemplo, amanhã, olha, o Flamengo, o Palmeiras vai vir aqui levar o Hulk. Você fala, pô, mas aí, peraí, né? Aí ele vai reforçar mesmo. E vai desresforçar o Atlético. Vai enfraquecer o de cá, né? Tudo bem. Agora o Alan, hoje, no Atlético, voltando amanhã de contusão, recuperado total. Ele, o Otávio, Batalha. No momento, o Alan vai chegar e vai ser titular? Vai. Eu acho que ele tem. Mas ainda mais que o Cudê só usa um volante. Ele tem futebol pra isso. Ele tem futebol pra isso. Mas o momento hoje é do Batalha. E que fez uma partidaça ontem, a gente tem que falar, né? Foi muito bem no jogo de ontem. Mas, assim, a pergunta é, o Atlético deveria ou não vender o Alan? Eu acho que não. Não. Por uma questão de característica, por uma questão de que o treinador gosta do trabalho dele, porque você precisa ter banco para quem tá em 3 competições, como é o Atlético. Se realmente ele entrou na Libertadores mesmo para valer ontem, ele vai precisar. Neste momento, vamos supor que fosse o Batalha que tivesse lesionado e o Otávio também, o Alan não tivesse o Alan, o Atlético ia ter que recorrer à base, né? Tem um jovem da base, Paulo Vitor, se eu não estou enganada, jovem da base do Galo, que veio até do Boston City nessa temporada, que é um cara que vem aparecendo no banco às vezes, então seria ele que o Atlético ia precisar usar, sabendo desse cenário de 2 volantes E antes do Batalha chegar, o Atlético passou um aperto né? Porque tinha os 2, de repente o Alan se contundiu, ficou o Otávio, aí o Otávio era o único. Se contunde, e aí? Não tem Batalha, não tem... O que acabou acontecendo depois, né? E olha só, volante e zagueiro, você tem um problemão mesmo quando você tem muitos. Eu já vi time que tinha 8 zagueiros e não tem nenhum para determinado dia. A gente sabe, tem N histórias disso, porque são posições que levam cartão, né? Que tem a questão da suspensão de forma mais efetiva e tudo mais. Eu não venderia, mesmo sabendo que o Atlético precisa de dinheiro. Não tá vindo a SAF aí, gente? Não veio aí o Shopping, o Diamond com não sei quanto, não sei o que lá. Uai, quer chegar, tem que ter todo mundo.
Tem que resolver, o Galo precisa fazer essa escolha, né? Ou é o elenco ali mantido direitinho para buscar grandes competições, ou fechar o caixa. É muito difícil essa escolha. Como o Lélio falou, é uma decisão difícil, mas eu agora, para um jogo como ontem, né? Que foi um jogo, assim, que eu gosto muito de assistir. Muito, lembramos né, Copa Libertadores é isso. É briga o tempo inteiro e o juiz deixou o jogo se transformar numa arranca, né?